Bom, o Henrique já colocou a questão do fato dos remédios jurídicos. Em primeiro lugar, eu também, como você mesmo citou aí, fez menção, eu também sou muito grato ao Alan, que me abriu as portas em 2019, quando eu cheguei lá no Terça Livre para comentar as pautas do Congresso, poder falar sobre o processo legislativo, um pouco das regras desse sistema, que o povo e que jornalistas e partidos, presidentes de partidos e deputados têm lutado contra e têm sido perseguidos e têm sido caçados, né, caçados no direito de falar, caçados na liberdade de expressão. O Henrique bem colocou, como operador do direito, né, como advogado que o é, ele bem colocou os remédios jurídicos dentro da legalidade, dentro da juridicidade dos fatos, e que não caberia, em hipótese alguma, a continuidade desses inquéritos do fim do mundo. Inclusive, inquéritos do fim do mundo, né, que foram abordados pelo ex-ministro do Supremo em uma live há poucos dias, numa entrevista, ele usando, inclusive, o livro, e dizendo que leu o livro que trata dos inquéritos do fim do mundo e que acha uma aberração um juiz de um ministro, né, um juiz da Suprema Corte, ser aquele que é o ofendido, que é o processador, que faz a devida instrução probatória, que vai julgar e sentenciar. E com base em quê? Num mísero artigo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E aí você já vê as ilegalidades. O presidente se manifestou e mostrou o seu descontentamento com aquilo que também incomoda o executivo e o legislativo, porque o Supremo não está só caçando o direito do jornalista Alan dos Santos ou de outros jornalistas, como o próprio Oswaldo Eustáquio, prendeu. O Supremo foi quem prendeu o jornalista. O Supremo foi quem mandou prender presidente de partido. O Supremo foi quem mandou prender deputado. E a ditadura está instalada e todo mundo sabe onde está e tem que combater. É o povo passando, às vezes, muitos maus bocados com essa situação toda e sofrendo, né? E a gente assiste isso, às vezes, assim, perplexos. O próprio ex-ministro Marco Aurélio chegou a dizer o seguinte: eu tenho medo dessas ações desse tipo de ministro trepidantes à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Desmonetizou só não, derrubou a empresa, derrubou o Terça Livre, cancelou o Terça Livre, uma empresa constituída que pagava os seus impostos e devidamente organizada no Brasil. Derrubou outras empresas, outros CNPJs, a Bárbara Titaruzei, ontem eu fiquei sabendo da Fernanda Bart, no Rio Grande do Sul, trazendo aqui mais um para vocês, os canais dela foram censurados pelo YouTube. Então, a gente tem assistido que as Big Techs também participam. Não só é um campo do judiciário, não é só o braço do judiciário. O braço do judiciário que fica perseguindo jornalista, presidente de partido, ativista político, de direita, conservador, cristão, que fica favorecendo decretos de governadores e prefeitos com relação à questão da pandemia, né? Vimos aí, semana passada, uma decisão monocrática do Barroso cancelando a questão da não exigência de passaporte sanitário aí no Brasil, numa cidade, no município. Então, nós vemos e assistimos esses caras todos, e o Senado calado. O Senado calado. Tem lá um convite com mais de 30 assinaturas de senadores e não coloca para votar. Não coloca no plenário. Tá certo? E a Câmara também, que deveria ter se manifestado no caso do Daniel Silveira. A Constituição exige que qualquer ato contra qualquer deputado, seja de direita ou de esquerda, tem que se manifestar em plenário. Não é possível isso. E aí, diante dessas situações todas, o presidente vai hoje dar uma entrevista e diz que existe uma possibilidade. Nós estamos esperando isso. O povo já fica assim pensando o que vai acontecer, fica esperando. Eu, particularmente, não espero nada do presidente, porque nós temos que fazer o trabalho e ele faz o trabalho dele. E aí o trabalho dele só se complementa quando tem um Congresso atuante, um Congresso que tem que ser eleito esse ano com a formatação daquilo que nós queremos. Nós precisamos dar o cartão vermelho para alguns que traíram as pautas, o povo, né? Não foi nem o presidente Jair Bolsonaro, traíram o povo. Se elegeram
com estelionato eleitoral, dizendo ser uma coisa, e lá dentro mudaram de lado e começaram a perseguir o presidente e as pautas de costume que não andam na Câmara e no Senado. Algumas pautas que estão paradas, a privatização dos Correios está parada no Senado também, não anda. Enfim, nós vamos assistindo aí o presidente falando e é a nossa preocupação. A continuidade desses inquéritos do fim do mundo. Agora a PGR, por exemplo, se manifesta, a PGR coloca lá as suas manifestações e agora o Supremo virou moda cancelar o Procurador-Geral da República. Você gosta dele ou não, mas ele se manifestou nos autos do processo, pede o arquivamento. A ministra Rosa Weber, por exemplo, não vou suspender o inquérito, não vou continuar investigando. Mas então, para que pediu a manifestação do Procurador-Geral? É uma verdadeira aberração jurídica isso que está acontecendo no Brasil. Um verdadeiro desrespeito. A gente já sabe que eles não jogam nas quatro linhas, interferem tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. A toda hora estão tentando atacar o povo, prendem pessoas sem nenhuma situação e se alinham. E tentam derrubar, como tentou derrubar o Telegram, além de derrubar as empresas. Essa é a vergonha do Brasil atualmente. A vergonha do Brasil hoje está totalmente focada nas ações injurídicas, inconstitucionais, ilegais de um Supremo aparelhado politicamente. E por isso que eu falo que nós temos que focar tanto no Congresso para acabar essa leniência dessas atividades e não se dar a resposta à altivez devida, e nem tampouco também permitir que essas coisas aconteçam mais, que a gente tem as eleições e está nesse recorte. Você goste ou não, você quer entender ou não, você não... A cabeça da chapa não resolve, tem que ter o Congresso, tem que ter as Assembleias Legislativas e tem que ter as câmaras de vereadores tomadas. Ah, mas o voto, urna, não sei o que. Gente, vamos lutar, não dá para desistir. Essa é a peleja que está colocada diante de nós, são essas nossas trincheiras. Ou a gente luta ou a gente cai. Aí vou te perguntar, você quer virar Argentina, quer virar Venezuela, quer virar Cuba, quer fazer o que aconteceu nos Estados Unidos? Nós não podemos deixar de lutar. É esse o recado que nós estamos dando aqui.